Oi, meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Começamos mais uma segunda-feira com aula de história e no nosso conteúdo de hoje vamos abordar o trabalho infantil. Então é necessário a gente abordar esse assunto delicado de maneira a sanar as dúvidas de vocês, para que vocês possam conhecer também os seus direitos, para que vocês possam conhecer mais sobre o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse capítulo nós vamos estudar um pouco de como que foi o percurso do trabalho infantil na história, lá desde a época da escravidão até os dias atuais. E aí é bom que vocês já acompanhem também e já saibam quais são os direitos das crianças e do adolescente com relação ao trabalho, tá certo? Então vamos lá começar. Vamos começar falando sobre o ECA, que foi um estatuto criado em 1990 e ele tem como objetivo proteger crianças e adolescentes de 12 a 18 anos. Certo? E nesse estatuto tem várias leis que falam sobre os direitos da criança e do adolescente. E no artigo 60, nós temos uma lei que fala exatamente sobre o trabalho infantil, pois lá diz que o trabalho infantil é proibido aos menores de 14 anos, com exceção apenas no caso de jovem aprendiz, né? Então, quando a criança menor de 14 anos está aprendendo um ofício, é permitido. Porém, em outro caso, né, no caso de trabalho mesmo, não é permitido nenhum menor de 14 anos trabalhar. Porém, como nós já sabemos, ao longo da história, as crianças elas eram muito exploradas. Elas trabalhavam, elas tinham que ajudar na renda da família. E aí, a gente trabalhou nas aulas passadas sobre o direito, né, os direitos dos trabalhadores, não foi? Pois é, e naquele conteúdo também nós já trabalhamos, as crianças trabalhavam até nas fábricas, né? Nós descobrimos tudo isso, estudamos essa questão do trabalho infantil nas fábricas. Agora vamos ver um pouquinho desse percurso do trabalho infantil em outras épocas. Então vamos acompanhar. Vamos voltar um pouquinho para o passado, lá para a época da escravidão, daquelas fazendas da cana-de-açúcar e também nas minas de ouro, não é? Nesses locais também havia trabalho infantil, gente, tanto nas minas de ouro como nas fazendas da cana-de-açúcar. Os negros escravizados, as crianças escravizadas eram obrigadas a trabalhar, até mesmo as crianças indígenas também eram forçadas a esse trabalho escravo. E aí eu quero que vocês observem aqui essa imagem e vejam aí esse cenário. Vejam que temos crianças negras nesse ambiente. As crianças escravizadas ajudavam tanto na lavoura da cana-de-açúcar como no tabaco e do milho e serviam como empregadas domésticas ou como vendedoras nas ruas das vilas coloniais. Então essa imagem ela já foi trabalhada, é uma imagem de Debré, mostra uma senhora brasileira em seu lar e mostra aí alguns escravos. Essas crianças iam crescendo e logo já eram também submetidas ao trabalho forçado. Essa imagem que eu mostrei mostra ali o período colonial, mas também no período monárquico, quando o Brasil já tinha um imperador, né? Também havia exploração do trabalho infantil. Então, tanto os escravizados quanto os filhos dos imigrantes também tinham que trabalhar. Vejam aí essa outra imagem. Essa imagem mostra o regresso de um proprietário, que é de Jean-Baptiste Debré. E aí nós temos dois negros escravizados e suas crianças também, levando um senhor, né, para sua casa, provavelmente. Vemos crianças escravizadas carregando os pertences do seu senhor, que é transportado em uma liteira. Nessa época aí, né, que já faz parte do período monárquico, tanto os filhos dos escravizados como dos imigrantes trabalhavam. Eles trabalhavam nas lavouras de café,
nas residências dos cafeicultores e também de outras pessoas com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo. E além disso, quando as fábricas chegaram ao Brasil, o trabalho infantil também acompanhou esse processo. Então as crianças trabalhavam tanto nas fábricas, né, como também desempenhavam alguns trabalhos urbanos, trabalhavam como sapateiros, vendedores ambulantes, entre outras funções. Observem aí essa imagem que mostra que na fábrica também havia muitas crianças. Nessa imagem, as crianças operárias estão trabalhando em seção de corte e fabricação de chapas em uma metalurgia em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Essa imagem retrata o final do século XIX e o início do século XX. Nessa época, muitas crianças trabalhavam nas fábricas e por lá permaneciam por muitas horas por dia. O trabalho infantil era tão comum que alguns industriais chegavam a comprar máquinas que ficassem ao alcance das crianças. Com isso, agilizavam a produção de seus empregados mirins, cuja mão de obra saía bem mais barata que a de um adulto. Então, como vocês observaram, essas crianças, elas trabalhavam muito e esse trabalho não era tão valorizado como o trabalho de um adulto, apesar da carga horária dela ser tão exaustiva como a de um adulto. Para vocês terem ideia, as crianças, elas começavam a trabalhar muito cedo, logo no começo do dia, trabalhavam até o meio-dia, tinham 1 hora de descanso para o almoço, depois retornavam para a fábrica e ficavam até as 4, 5 horas trabalhando. Então, ao todo, elas tinham uma jornada de trabalho de mais ou menos 12 horas por dia, o que é muito até mesmo para um adulto. Essas crianças trabalhavam de segunda a sábado e em épocas de muitas encomendas elas trabalhavam também no domingo. Também é importante dizer que as condições de trabalho não eram nada boas, não tinham um ambiente adequado, nem mesmo a ventilação do ambiente, né? Às vezes elas adoeciam por causa daquele lugar em que elas trabalhavam e também muitas delas ficaram doentes ou perderam um órgão ou algo pior por causa de acidentes de trabalho. Então, eles mexiam com muitas máquinas e às vezes decepavam a mão. Isso era até comum na época. Como vocês viram, a trajetória da criança no ambiente de trabalho não foi nada fácil. E isso perdurou até os anos de 1990, que foi quando o ECA, né, que foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu e ele prevalece até hoje. Portanto, como vocês perceberam, não era nada fácil para as crianças de antigamente, não é? Que muitas vezes nem tinham o direito de estudar, viviam apenas para trabalhar, um trabalho muito pesado, um trabalho árduo, e essa situação era muito comum na época, as pessoas agiam naturalmente com tudo isso, sem se importar muito com os direitos dessa criança. E aí foi apenas no ano de 1990 que essa situação mudou, né? Porque foi quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado, na tentativa de mudar essa situação, garantindo alguns direitos para essas crianças. Porém, ainda hoje é possível encontrar casos de crianças menores de 14 anos que ainda trabalham, gente. E às vezes essas crianças também nem estudam. Então, até hoje, esse problema, que é uma realidade grave, ainda perdura. Em áreas urbanas, é muito comum encontrar aquelas crianças que vendem coisas, né? Que são vendedores ali no trânsito, também cuidam de balcão, são às vezes trabalham na recepção, ajudam em alguma indústria, alguma fábrica ainda hoje. E as crianças do sexo feminino, né? Principalmente as meninas também executam trabalhos domésticos, de limpeza. Então, ainda é comum encontrar esse tipo de trabalho com crianças menores de 14 anos. Nas áreas rurais, também é muito comum encontrar o trabalho infantil, principalmente relacionados à agricultura. Então, lá nas canas-de-açúcar, elas trabalham nas plantações de um outro produto, nas carvoarias. Então, esse trabalho é muito comum. E como eu
já falei para vocês, o pior de tudo é que muitas dessas crianças não estudam, elas apenas trabalham. E aquelas que conseguem ainda estudar, elas geralmente nem concluem o ensino médio, né? Concluem o ensino fundamental no máximo, porque a carga de horário, a carga de trabalho delas é muito pesada, muito exaustiva e elas não conseguem conciliar essas duas coisas. Então imaginem só, se para um adulto é difícil conciliar trabalho com estudos, imagine para uma criança. E só lembrando que esse trabalho que eu informo nesta aula não é aquele trabalho que a gente faz em casa, que a gente ajuda a mamãe a limpar uma coisa, que a gente organiza nosso quarto, porque isso não é um trabalho. E isso é higiene pessoal, não é? Então é a higiene do lar, a higiene do local que você vive. O trabalho que eu me refiro é aquele trabalho exaustivo que uma criança sai da sua casa para executar em outro lugar. Então esse sim que é um trabalho que ainda existe hoje em dia e que a gente deve sempre se policiar com relação a isso e denunciar esse tipo de caso. Então saibam, é contra a lei uma criança deixar de brincar, deixar de estudar para trabalhar. Inclusive, tem o site do Ministério Público que eu vou deixar aqui para vocês, que vocês podem acessar para denunciar esse tipo de casos. Meus amores, espero que vocês tenham compreendido. No material de vocês tem muito mais sobre esse assunto. Eu vou passar atividade lá na Agenda Edu sobre esse conteúdo. E vocês realizem lá, tem alguns relatos de pessoas que vivenciaram situações de trabalho infantil e o que elas sentem hoje em dia com relação a isso tudo. Tem também um poema para vocês analisarem. Então vejam bem as propostas, leiam bem esse conteúdo, porque é um conteúdo muito importante, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Muitos beijinhos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!